Oi, gente, meu nome é Stephanie Meireles e meu grupo também é composto pela Adria Pontes, Laís Oliveira, Luísa Demoner e Poliana Rocha. A gente escolheu fazer um canil da raça Beagle e nós escolhemos o nome Fluff, que significa fofinho em inglês. Bom, primeiramente, por que a gente escolheu a raça Beagle? Então, eles são cães muito dóceis e carinhosos, eles são muito escolhidos em casas que tenham crianças, não geram gastos excessivos, são ativos e energéticos, então eles são ótimas companhias para atividades físicas, eles possuem uma das maiores longevidades caninas, eles são receptíveis com outros pets, são bons rastreadores, bons farejadores e estão entre as raças mais vendidas e mais populares do mundo. Bom, falando um pouquinho agora sobre o padrão da raça, eles possuem a cabeça com comprimento moderado, livre de rugas ou de franzidos, os olhos são marrons escuros ou avelã, relativamente grandes, nem profundos nem proeminentes, e são bem separados. O pescoço ele é suficientemente longo, ligeiramente arqueado e apresenta uma pequena barbela, e o focinho não é pontudo e muito menos achatado. Os membros. Nos membros anteriores, a gente tem os ombros angulados, os cotovelos firmes e os antebraços reto-verticais. E nos membros posteriores, a gente tem as coxas musculosas, os joelhos angulados, os jarretes são firmes, são bem descidos e paralelos, e as patas são compactas e firmes. Bom, ainda sobre o padrão da raça, as orelhas são longas, de extremidade arredondadas e as pontas caídas rente às faces. Ele possui um tamanho de 33 a 40 centímetros, então a gente tem aí um cão de médio porte. As cores são preta, marrom e branca, caracterizando ele como tricolor. O tronco possui um corpo curto no lombo, mas bem balanceado, o lombo forte e flexível, as costelas arqueadas, o ventre sem excessivo esgalgamento, então ele não é magro, não é muito magro, e a cauda, ela possui um comprimento moderado, uma inserção alta, empinada, sem curvar-se sobre o dorso e nem inclinar-se para frente. E também, uma dos diferenciais para saber se a raça é pura ou não, esse animal apresenta a ponta da cauda branca. Falando sobre a média de preço, os machos variam aí entre R$ 1.800 e R$ 3.800, as fêmeas entre R$ 2.200 e R$ 4.500, e a gente colocou aqui de curiosidade também um mini beagle, que é entre R$ 1.000 e R$ 2.500. Falando sobre a documentação necessária para um canil, a documentação é essencial para a proteção dos animais e também para a fiscalização do governo. E aí, precisaria de uma licença no Centro de Controle de Zoonoses da cidade, um registro na Confederação Brasileira de Sinofilia e também abrir uma empresa com um CNPJ. E o canil ele deve emitir a documentação de nascimento e raça específicas dos filhotes que serão comercializados. Falando um pouquinho sobre a documentação pedigree, né, que é uma certidão que garante que aquele animal que você está adquirindo é um animal de raça pura, ela deve ser feita entrando lá no site da Confederação Brasileira de Sinofilia. Quem vai entrar é o proprietário do canil, né, a pessoa que está comercializando os animais. Vai fazer a certidão de cada animal preenchendo um formulário minucioso a respeito das características desse animal e também de toda a árvore genealógica dele. Então, pode colocar bisavós, avós, pais, todos os graus de parentesco mesmo. E aí, esse documento, essa certidão, é o que vai aderir mais valor ao animal que está sendo comercializado, também vai dar mais credibilidade ao canil que foi escolhido pelo cliente. Bom, o canil ele deve ter um responsável técnico, que é o médico veterinário responsável pelo canil, que tem como função garantir a sanidade desses animais, assegurar medidas profiláticas dos animais, higiene das instalações, orientar sobre o manejo e lotação adequado, garantir a procedência dos cães e melhorar o padrão genético da raça. Também ele deve orientar sobre a alimentação adequada para os animais, assim como estabelecer as medidas de isolamento dos animais doentes e o manejo desses animais doentes, solucionar irregularidades que constar, observando rigorosamente a conduta ética. Ele tem uma carga horária mínima de 6 horas e o nome e o CRMV do veterinário devem constar na fachada externa. Nos cuidados com os animais, deve ter um controle preventivo de endoparasitas, ectoparasitas e doenças infectocontagiosas, empregando o uso de vermífugos de modo controlado, vacinas de raiva e outras doenças pelo médico veterinário conforme o plano de vacinação que ele desenvolveu. Deve ter um plano de quarentena para animais recém-chegados.
E sobre a saúde dos animais, assim que o animal chega ou nasce, ele deve ser identificado com nome ou número, tendo uma ficha individual com seu histórico, sua origem, o estado geral, medicamentos e vacinas aplicadas, e fazer uma consulta clínica nesse animal, uma avaliação, e descrever todas essas informações na sua ficha. Depois, esses animais devem ser separados por baias, né? De acordo com seu tamanho, sua idade, e deve ter uma avaliação periódica pelo médico veterinário. Além disso, deve ter uma avaliação comportamental e de personalidade desses animais, onde a gente identifica o manejo adequado e as estratégias para reduzir os comportamentos indesejáveis, assim como implementar técnicas de adestramento. Assim é mais fácil indicar o cão mais adequado ao perfil do adotante. E sobre a eutanásia e procedimentos em caso de morte, a eutanásia ela deve ser feita de acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária número 1000, de 11 de maio de 2012, e os casos de mortes devem ser comunicados ao responsável técnico, que vai definir a necessidade de necrópsia ou outros exames. Os cadáveres devem ter o destino adequado por empresa especializada ou serviço municipal. Quando falamos sobre o manejo reprodutivo, é importante ressaltar alguns pontos, como, por exemplo, o controle sanitário, para evitar que circule algumas doenças que podem, inclusive, passar de mãe para filho. E para isso são necessários alguns cuidados com os animais, que incluem vacinação, um ambiente adequado e uma vermifugação. É necessário também um controle zootécnico para que tenha o planejamento da reprodução e assim se evite problemas no futuro. O ambiente escolhido deve ser adequado, silencioso e tranquilo, para que assim os animais consigam desempenhar seu potencial reprodutivo de forma correta. Vai ser realizada também a citologia vaginal para a detecção da fase do ciclo estral, que deve ser realizada a cada 2 dias do fim do proestro ao início do estro, sendo importante ressaltar que no estro, mais ou menos 80% das células são superficiais e escamosas, e também que a partir do momento em que a cadela está melhor para a reprodução, que é a partir do 4º e 5º dia do início do estro, não é possível mais ver o sangramento e assim na citologia a gente não encontra mais presença de hemácias. Quanto aos machos, serão escolhidos aqueles acima de 10 a 12 meses, quando se inicia a produção e a maturidade espermática. Será realizado o exame andrológico para avaliar se o macho está apto ou não para a reprodução. Essa avaliação será feita de forma clínica, macro e microscópica do sêmen. Após 4 dias da confirmação do início do estro, será realizada a monta natural, onde o macho fica acoplado na fêmea durante mais ou menos uns 15 minutos, sendo esse fator importante para evitar o refluxo do sêmen e evitar que essa cadela não emprenhe. Será realizado ainda um diagnóstico mais um acompanhamento da gestação através do uso do exame ultrassonográfico e exame de raio-x. É importante ressaltar aqui que o exame ultrassonográfico é mais seguro, deve ser realizado em jejum alimentar de 6 horas e recomendado que os animais não urinem antes do processo. Para avaliar com garantia o número de fetos da gestação, será usado o exame radiográfico, mas o ultrassonográfico é muito importante para a detecção precoce da gestação, além de, a partir de 35 dias, ser usado para avaliar a viabilidade fetal. Ainda no manejo reprodutivo, é muito importante o cuidado com os filhotes através do acompanhamento do neonato, uma vez que eles que serão fruto de venda do canil. Quando falamos sobre a escolha do local e planejamento, nosso canil será construído na direção oeste, onde o sol incidirá na parte da manhã para garantir um melhor conforto térmico aos animais, além de que o sol desempenha também um papel no controle sanitário. O terreno deve ser afastado da cidade de barulhos para evitar vizinhos que possam reclamar, por exemplo, dos latidos, e é importante ressaltar que o Beagle é uma raça energética, sendo mais um ponto importante para esse terreno afastado. Esse terreno pode ser como, por exemplo, um sítio, uma chácara, que apesar de afastado, deve ser de fácil acesso para os clientes. É importante que se realize também um plano de negócios, visto que o alto investimento nesse canil gera custos, então é importante um plano para o planejamento adequado e é importante também contratar profissionais que sejam especializados e qualificados.
Entre as estruturas que teremos em nosso canil, podemos citar recepção, escritório, banheiro, cozinha, consultório, sala de descanso, uma lavanderia e um banho e tosa, baias, maternidade, baias para machos e fêmeas, armazém e depósito, área de lazer e o quarentenário. Bom, de acordo com as estruturas essenciais do canil, essa é a nossa planta baixa. E ela contém 2 baias maternidade, 16 baias para as matrizes fêmeas, 2 baias para os machos, 8 baias para os filhotes à venda, 4 espaços de playground, 2 armazéns, uma enfermaria, 2 canis de quarentena, um pet shop, 3 depósitos de lixo temporário, uma garagem, uma recepção, uma cozinha, um consultório e 2 cômodos para auxiliar o veterinário ou o cuidador. Bom, esse vídeo ele vai mostrar a estrutura do canil em 3D. Aqui na entrada a gente consegue ver a garagem e à direita é a recepção, né? E aqui tem o local de café, de entrada com recepcionista, um banheiro utilizado pelos clientes e pelos funcionários, uma cozinha que pode ser utilizado pelos funcionários e o proprietário. Aqui também tem um consultório que vai fazer o planejamento, a recepção dos tutores, consultas. E aqui a gente consegue ver à direita e à esquerda os canis, mas primeiramente vamos vir para cá. Aqui a gente consegue ver à direita os canis separados para os filhotes à venda. Todos contêm a mesma estrutura, ar-condicionado, pia, caminha, comedouro. Aqui tem a maternidade, que tem até uma veterinária auxiliando, é um pouco maior. Nesse quarto a gente consegue ver um armazém com uma geladeira e aqui vai ficar as vacinas e toda a alimentação em cima de pallet. Aqui vai ser a parte de lavanderia. Logo na frente a gente tem um playground com os brinquedos para os animais. Aqui à esquerda a gente consegue ver um cômodo que vai auxiliar os veterinários para eles ficarem mais próximos aos animais e dar esse suporte mais rápido, né? Com sofá, geladeira, qualquer coisa que eles precisem. Outro playground, e aqui a gente repete o mesmo design, com uma maternidade direita e os canis para venda à esquerda. Aqui outro cômodo para auxiliar os veterinários a ficar mais próximo da maternidade. Aqui a gente chega aos canis de matrizes, a gente consegue ver pela janela. Todos contêm a mesma coisa: pia, ar-condicionado, armário, caminha, mesa, calhas, lâmpada em altura ideal. E aí são todos iguais. Aqui à esquerda tem os dos machos, que são 2. Lembrando que todos os caminhos de porta e ao chegar, ou janela, ao chegar aos canis, eles têm essa estrutura de pedra que facilita a passagem de carrinho e instrumentos veterinários. Aqui também tem uma piscina para playground. E a gente também colocou a grama para dar esse aconchego e mais naturalidade aos cães. Em locais, né, que não precisam passar carrinhos e alguns outros instrumentos. Aqui a gente também tem outra piscina. Tá mostrando as entradas, né, dos canis. O solar não foi permitido fazer nesse aplicativo, mas o nosso planejamento físico tem sim o solar, ideal para os animais, com todo o espaço ideal. Aqui a gente entra em mais um corredor. Aqui tem um portão separado, porque são depósitos de lixos temporários, separado em lixo comum, lixo contaminado e lixo biológico, para que o caminhão e a empresa contratada ela entre diretamente aqui, sem passar pela recepção ou pelos animais. O outro playground aqui, contendo os brinquedos e a piscina. Aqui a gente tem um pet shop, né, que a gente consegue dar banho nos animais, limpar e deixar tudo higienizado para manter o manejo ideal e sanitário dos animais. Aqui a gente tem
um depósito, né? Outro depósito que está mais perto das outras baias, e aqui a gente tem uma enfermaria que contém tudo que o médico veterinário precisa, uma geladeira, até quadro, se ele quiser explicar alguma coisa para algum tutor ou estagiário, proprietário. A gente volta aqui ao início, tem os portões de garagem, os carros, e a gente volta aqui na entrada. Quando falamos sobre as estruturas do canil, terá uma recepção e escritório, onde será realizada a chegada dos clientes, sendo importante ter um cadastro para um controle de quem entra e sai, sendo importante também o controle da saída dos animais. Nessa recepção, deve-se ter exposto o certificado de regularidade do canil, que pode estar como, por exemplo, pendurado na parede. Vai ter também uma cozinha, onde será realizado o estoque de alimentos e também onde os funcionários podem realizar pequenas refeições. Os consultórios podem ter tamanhos variados e devem ser com azulejo até o teto para poder facilitar a limpeza e manutenção do ambiente, e devem ser exclusivos para os animais do canil e também devem ser vedados para procedimentos anestésicos, cirúrgicos e internação. A sala de descanso é para o descanso dos funcionários que trabalham nesse canil. As baias, tanto das fêmeas como dos machos, devem ser de alvenaria, com uma área mínima de 1,5 metros quadrados, devem ser com telhas e forros ou gesso, e com a presença de piso antiderrapante, de fácil higiene, impermeável, antiderrapante para que não ocorra acidente, com esses animais, e paredes com no mínimo de 1,2 metros de altura. As maternidades devem ser feitas de alvenaria, com área de 3 a 4 metros quadrados, piso e cobertura igual das baias, com pisos antiderrapantes e de fácil limpeza, proibido frestas para que não ocorra um acúmulo de micro-organismos e também não ocorra acidente com os filhotes, caixas maternidades para que não ocorra esmagamento desses filhotes, para que eles possam se proteger da mãe, a lâmpada amarela para aquecer os filhotes com altura de 40 a 50 centímetros desses animais. As baias para os animais desmamados e prontos para a venda devem ser também de alvenaria, com área mínima de 1,5 metros quadrados por cão, telhas e forros ou gesso, piso antiderrapante de fácil higiene, impermeáveis, paredes de 1,2 metros de altura, e são baias temporárias para esses animais. A enfermaria deve ser construída de alvenaria, possuir pisos e paredes impermeáveis ou de cerâmica para facilitar a limpeza desse ambiente e conter os equipamentos de conduta emergencial e terapêutica para esses animais. A recreação deve conter ar livre, piscina, brinquedos e ambientes que possam promover o entretenimento desses animais. Tanto a lavanderia quanto o banho e tosa devem ser construídos de alvenaria com piso e paredes impermeáveis ou de cerâmica e equipamentos necessários para esses ambientes. A lavanderia, máquina de lavar para poder lavar as toalhas, camas utilizadas por esse canil, e no banho e tosa, equipamentos de banho, secador, toalhas para poder oferecer um melhor conforto a esses animais. O depósito temporário de lixo, onde são descartados o lixo comum, o lixo contaminado e o lixo biológico, eles devem ser segregados, acondicionados, identificados e são armazenados de forma temporária até a coleta e transporte. E o quarentenário, que é utilizado para o isolamento dos animais enfermos que estão presentes nesse canil. O armazém, depósito e a garagem, assim como todos os outros ambientes desse canil, devem ser construídos de alvenaria, com piso e paredes impermeáveis ou de cerâmica, e no armazém é utilizado para estoque de ração e produtos de higiene. E é extremamente importante lembrar que a ração ela deve ser estocada em um ambiente seco, sem umidade, e acima do chão, para poder não absorver essa umidade e estragar. Então ela deve ser acondicionada sobre pallets. Nós do grupo agradecemos a sua atenção e deixamos aqui o nosso e-mail de contato em caso de dúvidas. Muito obrigada.